divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor, vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Divino Espírito descer, nos corações vinde inflamar, e as nossas almas preparai para o que Deus nos quer falar, e as nossas almas preparai para o que Deus nos quer falar. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Um domingo, uma semana de vida, de alegria, de paz para você, querido telespectador, querida telespectadora, querido irmão, querida irmã na fé, aqui da nossa Diocese de Divinópolis. É o nosso programa Mensagem de Fé e Vida entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da Igreja. É muito bom estar com você novamente. Estamos neste domingo celebrando o terceiro domingo do tempo comum. A liturgia católica é muito bonita nesse sentido, né? Temos os momentos de festas, quando vamos celebrar os grandes acontecimentos redentores da vida de Jesus. E temos os momentos, o tempo comum, quando celebramos o dia a dia da vida e da missão de nosso Senhor. Se domingo passado nós celebramos a luz das bodas de Caná, quando Jesus realizou o primeiro sinal, o primeiro milagre, para que seus discípulos pudessem professar a fé de que Ele, de fato, era o Filho de Deus, o Salvador do mundo, hoje vamos ver a palavra nos ajudar a refletir sobre uma expressão, Cristo. Jesus é o nome, expressão hebraica que significa Deus salva. Jesus é a presença salvadora de Deus no nosso meio. Na mentalidade bíblica, o nome é o resumo daquilo que a pessoa significa. Quando o pai, quando a mãe escolhe um nome para o filho, para a filha, ele não escolhe qualquer nome. No nome está um projeto de vida, né? Então Jesus significa isso, Deus salva, Deus salva.
expressando justamente a missão para a qual ele veio ao mundo. E a expressão Cristo, né? Jesus é o nome, Cristo expressa a missão, ungido, né? Temos na nossa liturgia católica o sacramento da Crisma, que lembra justamente isso, né? Que o cristão que recebe o dom do Espírito Santo é também ungido, é crismado, é ungido, né? Ele participa da unção de Jesus. Lembrava nos últimos programas que ele participa da tríplice missão de Jesus, como profeta, devendo anunciar a boa notícia, como sacerdote, devendo consagrar esse mundo a Deus, e todos os batizados participam dessa missão, e não só aqueles que tiveram as mãos ungidas para viverem esta missão. E a missão pastoral, lembrando que todo fiel deve ser pastor, bom pastor que conduz as pessoas a Jesus. Pastor mesmo é Jesus, agora nós participamos dessa missão. E não só quem recebeu o sacramento da ordem, mas todos os cristãos devem ser pastores, no sentido da participação no mundo de Jesus pelo dom do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo. E o Evangelho deste domingo vem justamente nos falar disso. Então Jesus, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 4, ele vai até a sua pátria, até a sua cidade, entra na sinagoga conforme o seu costume e ali entregam a ele o livro do profeta Isaías, aberto no capítulo 61, nos primeiros versículos. E Jesus lê aquela passagem diante da comunidade, uma passagem que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Então Jesus revelou-se como aquele que cumpre a profecia, como aquele que foi ungido pelo Espírito Santo para fazer acontecer os sinais do reino de Deus aqui neste mundo, Então, quais são os sinais da presença do reino, conforme o Evangelho, e que vão caracterizar a vida e a missão de Jesus, que inaugura o reino de Deus aqui no mundo? Primeiro, anunciar a boa nova aos pobres. Jesus ele teve um carinho, uma atenção toda especial para com os pobres. Não porque os pobres sejam moralmente ou eticamente melhores, não. Vamos encontrar pobre que é orgulhoso, vamos encontrar pobre que tem crime, que tem maldade no coração, que faz o mal para as pessoas. Sim, nesse sentido, o pobre e rico se assemelham. Mas por que do carinho, da atenção especial de Jesus para com os pobres, para com os doentes, os excluídos, os marginalizados, os cegos, aqueles portadores de deficiência, os que estavam excluídos da vida social de Israel? Por quê? Porque são pobres, porque necessitam, como um pai de família, ou uma mamãe de família, que ama igualmente os filhos, pode ter 10 filhos, 12 filhos, ama igual a todos, mas quando um filho, quando uma filha está doente, está sofrendo, então, de uma certa forma, relativiza o amor, a atenção para com os outros filhos, e toda a atenção, todo o carinho se volta para aquele filho, para aquela filha que está doente, que está vivendo uma situação de sofrimento. Assim faz Jesus, assim faz Deus. Conforme está lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, Deus ouviu os clamores do seu povo em meio à escravidão, em meio à opressão lá no Egito,
e desceu para salvar. Deus não é frio, Deus não é indiferente, né? Deus não é frio, Deus não é indiferente. Né? Ele, contemplando o sofrimento das pessoas, Ele trata como Pai que é, com carinho, com uma atenção toda especial. Por isso que, como cristãos, nós não podemos fechar os nossos olhos diante do sofrimento das pessoas. Não podemos ser indiferentes, não podemos ser frios. O evangelizar os pobres não é doutrinar, né? Não é doutrinar apenas, mas é alimentar a esperança, é ajudar a essas pessoas a perceber que são dignas, né? Que são portadoras de uma dignidade que ninguém tem o direito de desrespeitar. Ninguém. Nenhuma pessoa pode ser tratada como uma coisa, né? Como acontecia na época da escravidão. Ninguém. Então Jesus vem primeiro evangelizar os pobres. E a evangelização dos pobres é um sinal do reino de Deus aqui no mundo. E continua Jesus dizendo: enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Assim fez Deus lá no Egito, o Pai lá no Egito, enviando Moisés para libertar, né, o seu povo cativo, escravo. Jesus vem também para libertar das prisões, né? Para libertar das prisões. Todos os tipos de prisões, todos os tipos, todos, né? Às vezes a gente valoriza muito as espirituais e esquece, né, das materiais. Aí vamos lembrar o testemunho, né, do Mário Ottoboni, que mencionei no nosso último programa, né, que faleceu agora nesse mês de fevereiro. É o fundador da PAC. Ele tinha uma frase muito forte que dizia, né, vamos matar o bandido para que o homem ressurja. Matar na pessoa o bandido, né, para que o cidadão possa aparecer. Né? Então a preocupação dele era com a ressocialização. Não só com o castigo daquele que errou, né, mas em ressocializar, em devolver a dignidade àquele que caiu no crime, que foi preso, né, mas que estava com uma prisão pior. Que estava numa prisão pior, que é aquela prisão espiritual que muitas vezes impede a pessoa de reconhecer a própria dignidade e de reconhecer a dignidade das outras pessoas. Então isso é muito importante. Então, para libertar os cativos, lembra Jesus, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista. Aos cegos a recuperação da vista. Cegueira física, ele realizou, né, tantos milagres nesse sentido, devolvendo aos cegos, biologicamente falando, a visão. Mas ele ajudou a superar, né, uma outra cegueira, que às vezes é pior. É a da cegueira daquela pessoa que no egoísmo do orgulho não quer ver, não quer enxergar esse mundo conforme a vontade de Deus. Isso ele fez com os apóstolos que estavam indo para Jerusalém, conforme está lá no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, né, com uma pretensão de poder, né? Queriam ir para Jerusalém para sentar à direita ou à esquerda de Jesus. E Jesus disse, não, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Se alguém quer me seguir, né, vamos lembrar, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Né? Os grandes desse mundo exercem poder sobre as nações, os seus grandes as tiranizam, mas entre vós não há de ser assim. Quem quiser ser o primeiro, se faça o último. Quem quiser ser o maior, se faça o servidor de todos. Então, abrir os olhos para a missão. Né? E como é importante, né, contemplarmos Jesus como luz que abre os nossos olhos para podermos enxergar, primeiro, a nossa dignidade, Filho de Deus. Enxergar a Deus como um Pai rico em amor e misericórdia que nos ama. Enxergar as outras pessoas não como adversárias ou inimigas, né? Então, nesse tempo de mão armada, né? Cada pessoa pode comprar 4 armas agora e pôr em casa. Não, não é por aí, né? A proposta de Jesus não é essa, isso é cegueira, é medo, é violência. A proposta de Jesus é amor, amor ao inimigo, né?
amor sem limite, amor a todas as pessoas. É o que Jesus espera de nós. Vencer essa cegueira da desconfiança, do medo com relação às outras pessoas. Viver o amor, né? É o que Jesus espera de nós. E continua Jesus, né? Aos cegos a recuperação da vista e para libertar os oprimidos e para proclamar o ano de graça do Senhor. Então, libertar os oprimidos, libertar quem oprime, né, da sua condição de opressor, mas libertar também aquele que é oprimido, para que ele possa erguer a cabeça e possa viver a liberdade para a qual o Senhor o libertou e nos libertou a todos. Um mundo sem opressores e sem oprimidos, um mundo sem senhores e sem escravos, mas um mundo de irmãos, de irmãs, um mundo de fraternidade, né? De respeito à dignidade de cada pessoa, de solidariedade, de carinho, de hospitalidade para com os outros. É o que Jesus espera de nós. Vamos pedir a Ele que abra os nossos olhos para podermos, em fraternidade, como irmãos, celebrarmos um ano de graça do Senhor, devolvendo a cada pessoa a dignidade que lhe é própria. Que o Senhor Deus da vida, pela intercessão de São Lucas, que Ele nos abençoe, nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue ligado na nossa programação. Até a próxima, se Deus quiser. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estar, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se parecer tua vida inútil caminhar, lembra que abres caminho, outros te seguirão. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.